Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma live. Dessa vez a gente vai falar sobre o que é antroposofia. Tem várias. É mais ou menos uma continuidade da live da semana passada, em que a gente falou um pouco sobre autoconhecimento e religião, que uma coisa não está ligada à outra. Hoje a gente vai explicar um pouco sobre antroposofia. Quando eu criei o programa Alinhando a Vida, várias pessoas tinham um pouco de dúvida assim, do que era antroposofia, e hoje eu vou tentar explicar de uma maneira, né, um pouco sobre a teoria, mas também qual é a aplicação prática da antroposofia. Oi, Rafa. Então vamos lá. A antroposofia é um método de conhecimento do ser humano criada pelo filósofo Rudolf Steiner há mais de 100 anos. É um filósofo austríaco e assim, antroposofia, antro quer dizer homem e sofia quer dizer conhecimento. Quando o Rudolf Steiner criou a antroposofia, ele queria que fosse algo que pudesse ser aplicável à vida e não só ficar naquela coisa de um pensamento abstrato. Então, hoje a filosofia antroposófica ela pode ser aplicada a várias áreas da vida. Existe educação antroposófica, arquitetura antroposófica, medicina, agricultura, arte, economia, tem banco antroposófico. Então, para fazer os estudos dele, ele usava um método de observação da natureza. Quem começou com essa coisa de observação da natureza foi o Goethe. E o Rudolf Steiner era um grande admirador da metodologia dele, tanto que o centro de estudo da antroposofia na Suíça é chamado de Goetheano, em homenagem a ele. Então, o Steiner, na sua filosofia, ele muitas vezes usava a palavra oculto. E daí as pessoas acabaram ligando a antroposofia a uma seita ou ao ocultismo. Mas ele usava essa palavra no sentido daquilo oculto como sendo aquilo que não é perceptível aos 5 sentidos. Então, por exemplo, se a gente falar da vontade humana, a vontade humana é oculta, mas ela é uma grande parte da nossa vida. Se hoje a gente falar, por exemplo, em procrastinação, em motivação, tudo isso tem a ver com a vontade. E a vontade pode ser estudada tanto do ponto de vista da ciência normal, como do ponto de vista da ciência chamada oculta. Ou, por exemplo, se a gente falar do sentimento, o sentimento é algo que a gente não descreve não consegue muito descrever com palavras, não é perceptível aos sentidos, não é visível, mas é uma coisa que ninguém nega, ninguém chama sentimento de ocultismo ou de seita. Então, o uso da palavra oculto era nesse sentido. Então, quando eu falo nos meus vídeos que a gente tem que alinhar o pensamento com o sentimento, para que então a vontade possa virar uma ação no mundo, para que então a gente possa transformar o mundo à nossa volta através da vontade, a gente está falando de coisas ocultas, mas não de ocultismo. Então, agora eu vou falar um pouco sobre as aplicações práticas da antroposofia. Primeiro, eu acho que uma das criações, se não a mais importante dele, que é a pedagogia Waldorf. Então, o Steiner acreditava que a gente só é livre no pensar. É o único lugar onde o ser humano pode alcançar a liberdade. E ele criou essa escola, essa educação, que são as escolas Waldorf, também chamadas de escolas Rudolf Steiner. E essa educação tem como maior objetivo criar seres humanos livres. Então, para a gente falar sobre isso, eu vou falar um pouco sobre a base dos conceitos que o Rudolf Steiner criou, que é a trimembração. Então, ele fala da trimembração do ser humano e da trimembração do organismo social, da sociedade.
Na trimembração do ser humano estão o pensar, o sentir e o querer, ou a vontade, o fazer. Qualquer uma dessas palavras pode ser aplicada, que é o que na escola a gente aprendeu como cabeça, tronco e membros. Só que aí o Steiner fez uma ligação disso para um outro nível, que a cabeça é a sede do pensar, os troncos são a sede do sentir, que é onde está o coração, o pulmão, que são os órgãos de troca com o mundo. E daí tem os membros, os braços e as pernas, que são os nossos órgãos do fazer. É por onde a gente transforma o mundo. Então, você vai ver esse conceito da trimembração em todas as coisas que o Rudolf Steiner criou. No caso da pedagogia Waldorf, é uma educação em que o aluno ele não é só a cabeça, ele não é só o pensar. É uma educação que não vê a criança só como uma pessoa que nasceu para prestar vestibular. E que o maior objetivo na vida dela é esse, de passar no vestibular. Não, é um ser humano que também tem o sentir, que esse sentir tem que ser explorado e integrado para que assim ele possa exercer a vontade dele no mundo. Então, tá vendo? Aí nessa educação tem o pensar, o sentir e o querer. Também essa educação vê as crianças como indivíduos, né? E como sendo indivíduos, esse é diferente daquele, esse aprende diferente daquele, pensa de forma diferente do seu colega. E isso é muito respeitado na escola Waldorf. Eu me lembro quando eu era criança, então a professora dava ali a prova e a prova era fazer 10 mais 12. E eu nunca consegui fazer 10 mais 12 daquele jeito. 10 mais 12 sobe 1 e daí vira 22. Não, para mim 10 mais 12 era 10 mais 10 mais 2. Eu fazia essa conta rápido, dava 22, o resultado estava certo, mas não, a professora queria que eu subisse o 1. Então, eu acho que é um exemplo assim, né, básico no primário da falta de respeito com a individualização do aprendizado de cada pessoa. Se a pessoa está fazendo certo, né? Ou, por exemplo, tinha o caso da arte. Eu tenho um afastamento da arte porque na escola a professora considerava errado o tipo de arte que eu fazia, porque eu não conseguia fazer sombra. Primeiro que arte não devia ser comparado com nada, né, gente? E é algo profundamente subjetivo, onde você está se expressando, está expressando algo que às vezes até está vindo do seu inconsciente. Então não tem certo ou errado. E é isso que a educação Waldorf vai fazer, vai respeitar o indivíduo e vai também ver que aquele indivíduo é um ser integral. É uma escola que tem um entendimento profundo dos setênios, que são os ciclos de 7 anos. O que a criança precisa em cada fase da vida. Então, do 0 ao 7, ela está na fase o mundo é bom. E é isso que ela precisa, que o mundo seja bom, uma casa calorosa e amorosa, experimentar o mundo através do brincar, porque é o brincar que vai dar para essa criança determinadas capacidades. Hoje mesmo a Biblioteca da Antroposofia, aí no Instagram, fez um post falando sobre qual o perigo de alfabetizar uma criança antes do tempo. Então, eu mesma aprendi a ler antes dos 3 anos. A gente nunca vai saber assim qual é o verdadeiro impacto, né, que teve para mim, mas a gente, pelo estudo da antroposofia, já sabe de algumas coisas, porque o que acontece é que isso joga a criança no mundo adulto antes do tempo. Então, eu, por exemplo, aos 6 anos eu estava menstruando. Né? E depois, na fase do amadurecimento, você vai sentir isso ainda muito mais com a cristalização do pensamento. Né? E esse post da Biblioteca da Antroposofia também falava que o brincar vai dar para a criança o domínio do corpo, da linguagem, da fantasia, da inteligência e da confiança. Então,
educação Waldorf, a gente sabe que a criança só está preparada para ler e para escrever a partir dos 7 anos, quando caem os dentes. Daí, quando caem os dentes no setênio dos 7 aos 14, o que ela precisa é da autoridade amada, que às vezes é, né, na maioria das vezes é a professora. E a frase desse setênio é: o mundo é belo. A professora vai fazer isso através da arte, através de fábulas com a moral da história e assim por diante. E depois dos 14 aos 21, o setênio é: o mundo é verdadeiro. Quando a criança vai, o jovem vai experimentar isso através da ciência, ela mesmo experimentando que aquilo que ela aprendeu é verdade, não só pela teoria. Então, resumindo, é uma educação que se preocupa com o ser humano por completo, não só as habilidades intelectuais, mas também sociais, emocionais e tal. Agora, eu acho que a gente pode falar um pouco sobre a trimembração social. A trimembração social foi criada com base no mesmo tríplice, né, no mesmo tripé da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, é liberdade na área cultural, igualdade na área de direitos, ou seja, na área política e jurídica, e fraternidade na área econômica. E, de novo, quando você fala disso, tem o tripé. A liberdade vai se referir ao pensar, a igualdade se referir ao sentir e a fraternidade vai se referir ao querer ou à vontade. E um vai ter que estar alinhado ao outro para funcionar direito, para funcionar em harmonia. Então, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do Bolsa Família, né? Que é um aspecto da fraternidade econômica. Então, você está resolvendo o lado da fraternidade econômica. Mas se você não ajudar aquela família no aspecto da liberdade cultural, ou seja, no âmbito do pensar, você vai resolver um problema, com certeza, que é o econômico, mas você não deixa a pessoa livre, que é o principal objetivo do ser humano, segundo a antroposofia. Então, você resolve uma coisa, mas você não harmoniza. Então, quando a gente implementa uma ação, ela tem que vir acompanhada de outra ação. Tem que vir sempre acompanhada desse pensamento de que existe um tripé, que é cultural, de direito e econômico. E para você entender o que cada pessoa precisa, vai de novo para o lado de respeitar o indivíduo. Cada um vai precisar de uma coisa diferente. Então não adianta falar de igualdade e dar a mesma coisa para todo mundo. Cada um precisa de uma coisa. Então primeiro você olha o indivíduo e depois você integra. Bom, com base nessa trimembração foram criados os bancos antroposóficos, bancos com filosofia antroposófica. Então, são instituições em que há uma preocupação em qual impacto aquele dinheiro está causando no mundo, e trabalhar com o dinheiro de uma forma mais sustentável. Então, esses bancos só vão, por exemplo, emprestar dinheiro para empresas e para projetos que tenham também esse pensamento. Tem o banco antroposófico que se chama Tríodos, tem o GLS, Oi Tai, Oi Janaína, Innocent Faith, não sei seu nome, mas oi. Então, esses são os bancos antroposóficos, vocês podem pesquisar aí na internet o Tríodos, o GLS, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre fraternidade na economia. Aí a gente pode falar sobre a agricultura antroposófica, que a gente chama de biodinâmica e que é orgânica. Então, como tudo tem a ver com tudo, a agricultura antroposófica tem a ideia de ser uma força fomentadora da cultura e da sociedade, e também de criar uma relação mais ética com a terra.
Se a gente pensar na agricultura como base da sociedade que a gente tem hoje, então ela não pode só ser vista como um meio para a gente se alimentar, mas como base dessa trimembração. E cada sítio, cada fazenda, cada produtor como uma individualidade. Se vocês quiserem consumir os produtos ou conhecerem mais, a marca antroposófica se chama Demeter. Muita gente já conhece, mas não ligou que ela tem por trás uma filosofia antroposófica. E ela está em várias casas de produtos biológicos. Então, assim, gente, falamos sobre pedagogia Waldorf, falamos sobre bancos, economia, agricultura. Não vai dar para cobrir todos os assuntos, mas eu queria pincelar mais dois, que são a medicina antroposófica e a biografia antroposófica. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber, que muita gente confunde, é que um médico antroposófico, ele é um médico. Ele estudou medicina como todo mundo, só que depois ele vai fazer uma especialização de antroposofia, uma especialização em medicina antroposófica. Porque muita gente acha assim que o médico antroposófico estudou na escolinha do Harry Potter, né? Mas não é isso. Qual que é a diferença dessa especialização? É que, novamente, a gente vai ver que o homem não é só uma coisa, o homem não é só um corpo físico. Então, não dá para curar só o sintoma. Tem que procurar qual é a causa daquele problema, daquela doença, daquele desequilíbrio. E para isso, a gente tem que ver o homem, aquela pessoa que está na frente do médico, como um organismo físico, um organismo vital, um organismo emocional e a consciência, que a consciência é a organizadora desses três organismos. Então, tudo isso vai influenciar no aparecimento e na cura de uma doença. Para curar uma pessoa, tudo isso vai ter que estar em harmonia. E isso na antroposofia é feito não só através da arte, de remédios, mas também da arte, da terapia artística, que pode envolver pintura, pode envolver euritmia, que é um tipo de dança, da arte da fala e tantas outras coisas que se utiliza para curar uma pessoa dentro da antroposofia. Tá, em paralelo à medicina antroposófica, foi criada uma farmácia que muita gente conhece, que é a Veleda, né? Tem muitos produtos para bebês que as pessoas usam, mas enfim, claro que tem produtos para todos, mas eu acho que esses são os mais conhecidos. Então, a Veleda, o produto que você usa da Veleda, tem por trás uma filosofia antroposófica. Isso significa que a planta que foi usada para fazer aquela medicina, ela foi cultivada na agricultura antroposófica, na agricultura biodinâmica, por exemplo. Que a criação daquele produto foi feita respeitando o fato de que o homem não é só um corpo físico. Então é isso, é só para dar uma pincelada para vocês conhecerem um pouco e vocês podem pesquisar mais ou podem me perguntar à tua disposição. E agora, por último, a gente vai falar do aconselhamento biográfico ou terapia biográfica. Então, esse é um processo terapêutico fundamentado nas leis que regem a biografia humana e serve tanto de apoio para a gente descobrir qual é o fio que rege a nossa biografia, qual é a pergunta que rege a nossa biografia, qual é a frase, qual é o motor da nossa biografia, mas também para a gente ter uma visão panorâmica da vida, para a gente entender as nossas crises, entender cada fase da nossa vida. Então, na biografia, a pessoa vai ver a sua história de vida e procurar ali entender os ritmos que regeram aquela história de vida. Cada momento de crise, por exemplo, a minha biografia, eu vejo hoje que ela foi regida muito por ritmos de 4 anos. E
Cada ritmo tem um significado. Então, para mim, eu ficava 4 anos na mesma empresa, 4 anos morando na mesma casa. Tem muito isso, assim. Então, você pode procurar observar isso na sua biografia também. Qual é o ritmo que seguiu a sua biografia? Então, as crises. O que aconteceu nas crises na sua vida? Aos 9 anos, aos 18, aos 35, dos 35 aos 37, depois aos 42, e assim vai na maturidade, 56 anos, menopausa, andropausa. Então, você vai ver tanto aquilo que é comum a todo mundo, que serve para todo mundo, mas principalmente aquilo que é individual, aquilo que só você teve, só aconteceu na sua vida por causa do seu eu, da sua consciência. No programa online que eu criei, que é o Alinhando a Vida, a gente faz a revisão biográfica. Ele não é um aconselhamento biográfico, eu não sou aconselhadora biográfica. Nesse caso, você vai olhar para a sua vida por si mesma, mas você vai conseguir as ferramentas para observar aquilo que foi importante na sua biografia e o que faz de você uma pessoa única. Então, esse é um programa online que você tem ali, eu explico tudo isso, né, com muito mais tempo e te dou as ferramentas para que você possa fazer uma revisão da sua biografia e verificar tudo isso, o que foi importante e o que faz de você uma pessoa única, quais são suas forças. Esse programa, o Alinhando a Vida, ele é parte de um outro programa, que é o Second Wind, que foi criado com base nesse tripé, que é o pensar, que é o MBTI, que é onde a gente vai ver as suas qualidades objetivamente, eu e você juntas. Depois, a biografia, que é o que eu acabei de explicar, onde você vai se conectar com o fio da sua vida e o sentir. E depois o coaching, que a gente vai se conectar com a sua vontade, com o seu fazer no mundo. O que é que você tem para entregar para o mundo, principalmente agora, na maturidade. Bom, para terminar essa live, eu queria falar de uma parte um pouco, né, que um pouco controversa, que é de dizer que a filosofia é uma religião. Bom, o objetivo do Steiner nunca foi criar uma religião, só que ele tinha criado uma comunidade, tudo aquilo que uma comunidade precisava: educação, agricultura, medicina, etc. E algumas pessoas começaram a sentir falta de uma vida de rituais, assim, uma vida de rituais que tivesse um pouco daqueles princípios de respeito ao indivíduo, de respeito à natureza. Então eles foram até o Steiner e falaram: olha, a gente não tem religião, a gente não se identifica com nada, mas a gente está sentindo falta disso. E aí o Steiner criou alguns rituais com base no cristianismo. Ele criou a chamada comunidade de cristãos. Então lá tem um padre antroposófico e os rituais. Você pode ser batizado, você pode casar naquele ritual e tal. Isso é uma coisa separada para quem quiser seguir. Ninguém é obrigado a gostar de antroposofia e seguir aquilo. Assim como você não vai usar veleda e agora virar religioso, ou você não vai usar veleda e agora é obrigado a plantar comida orgânica. São duas coisas separadas. Você usa veleda porque é um produto bom e você pega aquilo que você gosta dentro dessa filosofia, o que é bom para você e pronto. Eu mesma não sigo nada disso. Eu já falei que eu me considero cristã. Eu não sigo nenhuma religião e também não sigo a comunidade de cristãos, mas eu tenho afinidade principalmente com essa parte da biografia, da antroposofia e com outras, né? E com essa parte que diz que nós não somos só um corpo físico. Então é isso, você não precisa se envolver com isso para gostar da antroposofia.
Agora, você dizer que não vai se interessar por saber nada sobre antroposofia por causa disso, seria a mesma coisa de dizer que você não vai para Ouro Preto ou para Jerusalém porque lá tem igreja. Então, é isso, você vai, você visita esses lugares. Se você não quiser entrar e se envolver com a igreja, você não se envolve. Você vai, faz o seu passeio. Por exemplo, eu fui para Israel. Quem viu aí tem os destaques no meu perfil. Quem viu, eu segui lá a Via Sacra, que é a via que Jesus seguiu, né, carregando ali a estaca. E pronto, eu fiz ali a minha maneira, só fiz a caminhada. Você não precisa entrar em igreja em nada para visitar Israel ou para gostar de antroposofia, tá bom? Então eu espero que para quem, né, o pessoal que comprou o curso, o pessoal que entrou no meu perfil há pouco tempo e que não tinha muita afinidade assim com antroposofia, que tenha ficado claro e que tenha ajudado. Estou sempre aqui à disposição para quem quiser saber mais, tá bom? Obrigada para quem entrou e um beijo. Tchau!